PT reafirma aquilo que já tinha decidido em dezembro, de que nós vamos procurar construir uma mesa diretora para a Assembleia, com uma presidência, que pode até ser aliada do governador, não tem problema. Mas esta mesa, essa presidência, tem que estar comprometida com a autonomia e independência do Poder Legislativo. Assegurar ao Poder Legislativo que ele tenha os espaços, as margens, as condições políticas para desempenhar o papel que foi determinado pela população para cada um de nós 41 deputados. A eleição determinou quem deve ser governo e determinou quem deve ser oposição. Então, portanto, esta é a linha mestra da nossa definição. E, evidentemente, que pela circunstância política, nós estamos saindo de uma eleição estadual, de um processo de acirramento longo, e, evidentemente, que a margem maior para esse diálogo é com o PMDB, é com o deputado Carmona, o que não quer dizer que não tenhamos diálogo com o deputado Pioneiro, pelo qual temos grande respeito. Eu, pessoalmente, tenho um canal muito antigo de relação com o deputado Pioneiro, mas o PT se posiciona nesta eleição, construindo uma mesa e uma presidência com este perfil, e nossa avaliação é que quem reúne essas condições e que está mais próximo do diálogo com o PT é o PMDB. Não, nós fomos, eu e a deputada Bernadette. Você sabe que a deputada Bernadette é líder do partido até início de fevereiro, e eu devo assumir a liderança a partir de lá. Então fomos os dois líderes, vamos dizer assim, comunicar oficialmente ao deputado a posição do Partido dos Trabalhadores, nos colocar à disposição dele, mas a campanha é do deputado, como eu disse, é o segundo estágio dessa relação, começar a conversar com ele sobre o que preside a nossa aliança com ele. É uma aliança programática, uma aliança em torno de um projeto para a Assembleia. Nós queremos que na Assembleia funcione o colégio de líderes, que a pauta seja de uma definição mais democrática. Nós queremos que as comissões funcionem. Nós queremos, enfim, que o legislativo seja fortalecido, recupere sua credibilidade, que você sabe que hoje o legislativo está numa avaliação muito negativa da população, e por isso que nós o escolhemos, vamos dizer assim, que na circunstância seja o candidato em condições de cumprir este programa. Fomos dizer que os 8 votos do Partido dos Trabalhadores estão à disposição do deputado. Se depender desses 8 votos, o deputado Carmona poderá ser o presidente da Assembleia. Foi mais uma visita, vamos dizer assim, protocolar, oficializando o nosso apoio à candidatura dele à presidência da Assembleia Legislativa. Isso depende do governo. O tom quem dá é a maioria. O tom quem dá é quem está com a responsabilidade de governar. No governo anterior da Ana Júlia, você acompanhou, a Assembleia Legislativa viveu muitas turbulências, mas não porque o governo fosse fechado demais. Era porque o governo, a meu ver, ele era aberto demais. Ele tinha uma nitidez muito tênue no ponto de vista da sua articulação política, e foi muito pouco diretivo nisso. A tendência que se espera, e que eu espero que o PSDB tenha mudado do seu primeiro ciclo para esse governo, é que no histórico da Assembleia a postura do PSDB ao dirigir a casa não foi republicana. Nunca foi de garantir aos deputados direito de fazer suas emendas parlamentares, nunca foi de assimilar a proporcionalidade nos cargos da Assembleia. Você sabe que, de forma republicana, é preciso respeitar o que as urnas expressaram. Então, portanto, eu prevejo tempos que podem ser muito turbulentos. O PT chega na Assembleia com 8 deputados, tem mais o deputado Edmilson, que é um retorno muito importante para a Assembleia. O deputado Edmilson, que já foi prefeito da capital, sem dúvida uma liderança importante, e, portanto, nós com muito mais experiência, e é bom lembrar que o PT, pela primeira vez,
vai ser oposição já tendo sido governo no Estado. Né? Tem muito mais noção da máquina pública, das coisas que podem e que não podem. Evidentemente, isso também vai calibrar melhor o discurso e abordagem dos temas e dos projetos pelo partido. Mas se não houver, Paulo, um árbitro, uma arbitragem, aí estes tempos podem ser mais turbulentos ainda. Por isso que nós defendemos a presidência do deputado Carmona, que vemos nele estes atributos para ser esse árbitro e esse mediador. Paulo, eu acho que o governo do Dr. Simão Jatene começou mesmo agora com a publicação do seu decreto de contenção de gastos. Antes, eu acho que o governo está naturalmente formando equipes, nomeando, mas tem um detalhe que eu acho muito preocupante, que é um governo que começou com factoides. Factoide no hangar. Aquilo foi uma cena que nós poderíamos dispensar, não é? Factoide com os carros da polícia. Ora, todos sabem que é normal, numa frota de mais de 1.400, 1.300 veículos, você ter 30, 40 veículos que estejam já em condições de não uso e que podem ser utilizados por isso. Então, isso foi de muito factoide. Mas por isso que eu acho que o governo começa mesmo com o decreto e revelando também na distribuição dos cargos um apetite muito grande por tentar, vamos dizer assim, amordaçar ou anular a ação dos políticos, o que é preocupante, Eu não tenho nenhuma crítica, nenhum companheiro, nenhum parlamentar ou dirigente de partido que fez parte do nosso governo, e acho que é legítimo que cada um busque o seu realinhamento, o seu reposicionamento. Mas a ação do governo me parece muito ostensiva, né? Será que é para tentar anular a oposição política? Não sei. Agora, o decreto é revelador de um DNA do PSDB. O PSDB se considera o pai da responsabilidade fiscal. E eu acho que ninguém pode negar ao PSDB que ele teve um papel muito importante nesta etapa da reconstrução democrática brasileira. Inclusive, a lei de responsabilidade fiscal é uma das contribuições que o PSDB trouxe. Mas hoje em dia, a preocupação com a responsabilidade fiscal é algo já assimilado pela sociedade brasileira. O que eu acho é que o PSDB, às vezes, demoniza muito o que ele chama, o que a gente pode considerar de custeio. Então, no afã de controlar custeio, você acaba atingindo os serviços públicos. Eu estou preocupado com esse decreto porque ele atinge áreas vitais do funcionamento da máquina pública. Estes são os primeiros sintomas de que talvez tenhamos um governo onde os serviços públicos sejam diminuídos ou cortados naquilo que já chegou como estrutura de serviço e de atendimento à população. Bom, primeiro, deixando claro que o PT não compactua com qualquer atitude, ato que vira ética, que vira as regras republicanas da gestão pública. Então, quem dever, que pague, e vai pagar. Nós não vamos acobertar ninguém. Por outro lado, é preciso distinguir o que é fumaça do que é fogo. Muito dos chamados escândalos do governo da governadora Ana Júlia foram fumaça levantada. Até hoje não se comprovou nada sobre os kits escolares. Até hoje, dos relatórios da AGE, inclusive o doutor Sérgio Leão, numa entrevista ainda na fase de transição, ao ser perguntado sobre a questão, chegou a dizer, olha, então ver com cuidado, porque pelo que eu soube, mais de 60%, ou grande parte das recomendações feitas pelos auditores foram corrigidas no processo de gestão. Nós vamos responder com tranquilidade as coisas, e agora, como eu disse, mais amadurecidos,
porque agora nós teremos oposição, já tendo sido governo. Eu acho que na primeira geração de políticos petistas, e que vieram das ruas, vieram das praças, das fábricas, das roças, né, para o parlamento, havia um determinado perfil do partido e dos seus parlamentares. Agora são outros parlamentares, advindos também daí, mas agregando, vamos dizer assim, um nível de participação na institucionalidade que vai, com certeza, conduzir a uma calibragem diferente no nosso discurso e na nossa abordagem. Uma coisa eu garanto: nós não vamos fazer oposição política desconsiderando os interesses da população como nós sofremos. Nós não vamos negar ao governador Jardine um pedido de autorização, por exemplo, para ir pleitear recurso para o Estado, como fizeram com a Ana Júlia. O Estado perdeu milhões, que não era para a governadora, era para o povo do Pará, era para a saúde, para a educação, para o saneamento, né? Isso nós não vamos fazer. O que não quer dizer que não seremos bastante rígidos, bastante cuidadosos na apreciação das matérias de origem do governo, mas sem preconceito e sem posição já afirmada antes de conhecer os projetos. O que for bom será aprovado. O que tiver problema será evidentemente corrigido. E aquilo que é nosso juízo for frontalmente contra os interesses populares, a economia e a população do Estado, será rejeitado, como é normal, comum em todo o processo democrático. Olha, Paulo, não há um fator, mas eu listaria dois principais. O primeiro, descuido com a comunicação. A comunicação do governo, desde o seu início, foi bastante frágil, foi incapaz de fazer o justo diálogo com a sociedade. Portanto, Ana Júlia, daqui a pouco, vai estar sendo considerada uma das governadoras que mais fez no Pará em tão pouco tempo. Mas isso não é conhecido pela população. E o segundo é erro político, erro que eu acho que o PT terá que processar com muito cuidado no seu DNA, que é a forma de se relacionar com o que eu chamo do sistema político vigente tradicionalmente, né? A relação com os atores políticos, seja internos ou externos, uma maior capacidade de lidar com o cotidiano das coisas. Nosso governo foi muito importante ao projetar perspectivas de longo prazo, mas foi muito frágil e muito descuidado no que se chama das questões de curto prazo e do dia a dia das coisas. Então, acho que quando você combina isso resultou numa rejeição muito alta da governadora, que não é só uma rejeição pessoal a ela. Foi aquilo que, como acontece quando uma água vem à praia, todo dia a maré vai, vem a maré vai. Quando a maré volta, ela vai deixando umas coisinhas na praia que, se não for devidamente limpas, a praia vai ficando suja. Então se foi deixando agregar na governadora um nível de rejeição que comprometeu, a meu ver, a viabilidade eleitoral da candidata Ana Júlia. Mas mostrou que no segundo turno nós recuperamos muito. O fato de termos saído com quase 45% da votação do eleitorado paraense coloca o PT como um partido importante, fundamental na democracia do Estado do Pará, e vamos continuar fazendo nosso trabalho. Temos que aprender a ser governo, temos que aprender a lidar com a alternância de poder. Hoje quem é oposição poderá ser governo amanhã, e isso com certeza vai também trazer para nós uma nova noção do nosso papel na busca por construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária para o nosso povo.